Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe Azuma do canal Masterclass Criminal. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma aula a respeito de crimes ambientais, que foi uma matéria que nós ministramos na Faculdade de Direito da Unigran para o 9º semestre, ok? É a parte 1 e no próximo vídeo nós vamos ministrar a parte 2. Antes de você assistir o vídeo, eu já peço que você deixe o seu joinha, o seu like e se inscreva no nosso canal. Um abraço. Crimes ambientais, Lei 9.605/98, tá? Nós vamos tratar aqui da parte geral dos crimes ambientais. Essa parte geral nós vamos tratar aqui em 2 aulas e depois, na terceira aula, nós vamos tratar de alguns tipos, dos principais tipos específicos dos crimes ambientais. Nós temos vários tipos penais ali na legislação ambiental. Então é bom aí que você já comece a gravar o número da lei, 9605/98, parte geral, ou seja, nós vamos fazer aqui hoje um overview, tá? Iniciar, na verdade, a parte 1 desse overview, desta visão geral da lei ambiental, e nós vamos ver que existem bastante coisas aí muito interessantes a respeito dos crimes ambientais, tá joia? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer aqui com vocês é o conceito de crime ambiental que está aqui na tela, né? E tipificando como qualquer dano ou prejuízo causado aos elementos que compõem o meio ambiente, entendido como conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações de ordem física, química, biológica, que permite, obriga e rege a vida em todas as suas formas, desde que tipificados na legislação pertinente. É claro, se nós tratarmos de dano ambiental, o conceito de dano ambiental sob um aspecto biológico pode ser mais amplo do que isso. Agora, pode ser não, e é mais amplo do que isso. Agora, quando nós falamos de conceito de crime ambiental, nós precisamos de uma tipificação legal. Por isso que vem ali. Dessa forma, o crime ambiental é todo dano, agressão, seja de ordem dolosa ou culposa, porque nós temos crimes ambientais culposos, ok? Que tenha como consequência a violação de quaisquer desses componentes que compõem o meio ambiente, evidentemente que desde que esteja tipificado numa legislação, na legislação pertinente, no nosso caso aqui nessa lei. Por que é necessária a tipificação? Porque nós estamos tratando de direito penal e não há crime sem lei anterior que o defina, ok? É o princípio da legalidade e da anterioridade da lei penal prevista na Constituição, no artigo 5º e previsto no artigo 1º, tá? E 2º do Código Penal, quando nós tratamos ali da legalidade e anterioridade da lei penal. Bom, visto isso aqui, nós tem algo aqui interessante a tratar. O que é o bem jurídico ambiental? O que é que a lei tutela? E aqui nós, se nós fôssemos nos aprofundar nesse tema, nós poderíamos ali ter várias correntes. Por exemplo, uma corrente antropocêntrica que diz o seguinte, ora, a lei, a legislação, ela só tutela o meio ambiente visando o bem-estar do homem. Ou seja, o homem está no centro da proteção ambiental e não o meio ambiente em si mesmo, ok? Mas nós temos aqui o meio ambiente entendido como conjunto dessas condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica que permite, obriga e rege a vida em todas as suas formas. Tá? A Lei 6938 de 81 é a lei do CISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ela traz aí, tá? Algumas que trata do meio ambiente. E quais são essas características do bem jurídico ambiental? E depois eu vou voltar aí naquela questão do antropocentrismo ou não do bem jurídico ambiental. E existe algo aí muito interessante para nós falarmos. A primeira característica do bem jurídico ambiental é que ele é difuso. Ou seja, ele é da coletividade. Ninguém individualmente é o titular deste bem jurídico ambiental. O bem ambiental é, então, de posse, ela é de propriedade, ele é de tutela coletiva.
ok? Por isso que a violação de um bem jurídico ambiental representa o quê? A violação a todas as pessoas que são titulares desse bem jurídico ambiental, que é a coletividade, que é difuso. Por outro lado, se nós lembrarmos lá da criminologia, nós vamos lembrar que nesses crimes onde a proteção ao bem jurídico é um bem jurídico difuso, nós temos a tendência a não as pessoas individualmente têm a tendência a não se sentir lesadas ou lesionadas em seus bens jurídicos quando um bem jurídico difuso é atingido. Ora, se queimar uma mata lá na floresta amazônica, aqui para mim, para nós em Dourados, nós acabamos não sentindo isso de uma forma mais assintosa, de uma forma mais individualizada. Mas seguindo, outra característica do bem jurídico ambiental, ele é de uso comum do povo. Ele tem um caráter público, então a chamada característica pública do bem jurídico ambiental. Terceira característica do bem jurídico ambiental, ele é essencial. Essencial ao quê? A qualidade de vida. Tá? E conforme está escrito aqui no nosso mapa mental, essa essencialidade do bem jurídico ambiental, ela está ligada não somente à minha geração, a essa geração presente, mas ela está ligada também às gerações futuras, às gerações que virão. Porque nós não podemos negar que uma agressão ao meio jurídico hoje, ela vai afetar não somente aqueles que hoje estão vivendo e presenciando essa agressão, mas ela vai afetar também as gerações futuras. Por fim, e é quase consequência aqui desta característica do bem jurídico, né, da essencialidade, ok? Ela é intergeracional. E aqui eu aplico o que eu falei anteriormente. O bem jurídico, tá? Intergeracional. O bem jurídico depende da solidariedade entre as gerações presentes e futuras para sua preservação, ok? Quando eu falei ali da questão do antropocentrismo, na questão do bem jurídico ambiental, esses tempos atrás, em uma aula, na aula do mestrado, o professor falou, e eu nunca tinha parado para pensar, né, nisso. Eu achava, confesso aqui, que achava até uma bobeira. O seguinte, né, essa questão, o homem é o centro das atenções, vamos colocar assim, na proteção do bem jurídico ambiental, ou não? Se nós dissermos que sim, que o homem é o centro das atenções na proteção do bem jurídico ambiental, ou seja, protege-se o meio ambiente para proteger o homem, eu quero que alguém aqui me explique por que existe o crime de maus tratos. Se eu pegar um cachorro, um animal, enfim, e praticar ali o delito de maus tratos, nós vamos ver daqui a 2 aulas a esse respeito. Ora, no que eu, homem, ou a sociedade, né, dos humanos, enquanto coletividade, está sendo atingido, no caso eu, ou a sociedade está sendo atingida? Qual o bem jurídico está protegido nessa situação? E aí vem uma grande interrogação. Os animais, eles são objeto de direito? Ou em um caso desse, no caso também dos maus tratos aos animais, eles são, entre aspas, sujeito de direito, e por isso há a proteção, a tipificação penal do delito de maus tratos a animais. Interessante, né? Uma vez eu vi um colega falando que ia defender essa tese no mestrado, pensei cá comigo. Na época, eu falei, meu Deus, o cara não tem mais o que fazer, não. Mas se você parar para pensar, e foi isso que o professor do mestrado disse, que essa é uma grande discussão hoje, doutrinária, né, de quem trata aí da proteção de bens jurídicos ou de quem trata aí de direito ambiental. O animal, ele é ou não sujeito de direito? Se nós falarmos que ele não é sujeito de direito, então nós temos que perguntar, então, por que se tipifica, por que tem o crime por que é criminalizado maus tratos a animais se ele não é sujeito de direito? E se isso não afeta diretamente ou indiretamente ao homem ou à coletividade, nessa questão do bem jurídico, do antropocentrismo. Tudo bem? Perguntas até aqui, pessoal? Vou olhar o chat agora. Podemos seguir.
Não? Ok, então, vamos lá. Bom, de boa, Rodrigo. Seguindo ainda. Bom, seguindo lá a nossa aula. Mandado constitucional de criminalização. Há quem defenda, e depois eu vou passar um artigo para vocês que diz totalmente o contrário, um artigo muito elucidativo do professor Juarez Cirino dos Santos, vou postar lá para vocês, que há um mandado constitucional de criminalização das condutas lesivas ao meio ambiente e de criminalização das pessoas jurídicas, ok? No caso do meio ambiente. Por quê? Está lá no artigo 225 que diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente, 225 da Constituição Federal, não é? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Tudo isso ligado com aquilo que nós acabamos de falar a respeito do bem jurídico ambiental. Aí vem o parágrafo 3º do 225, que diz o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, as pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. Primeiro aspecto deste mandado constitucional de criminalização, pessoa física, parece-nos aqui indiscutível que a Constituição Federal determinou a criminalização da pessoa física. Agora, o segundo aspecto desse mandado de criminalização é com relação às pessoas jurídicas. E eu quero que você leia aí esse parágrafo 3º, reflita um pouco e me diga, reflita aí alguns segundos, e me diga se há ou não um mandado de criminalização da conduta, da atividade da pessoa jurídica em se tratando de crimes ambientais. Pense aí um pouco. Por quê? Porque a pessoa jurídica diz o direito penal clássico que ela não comete o quê? Não comete crimes. O crime é algo exclusivo, tá? É algo exclusivo, atribuído exclusivamente à pessoa física, segundo o direito penal tradicional. Agora, alguns autores falam, olha, sim, a pessoa jurídica pode cometer crimes, e mais, no caso dos crimes ambientais, há um mandado expresso na Constituição a esse respeito. Ora, o texto que eu vou passar para vocês, do professor Juarez Cirino dos Santos, ele diz o seguinte, preste atenção aqui, observando o meu mouse, tá? Ele diz basicamente isso, desmistificando esse mandado constitucional de criminalização da pessoa jurídica. Ele diz o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas. O professor Juarez Cirino dos Santos, ele diz que aqui nós temos um chamado duplo binário, onde a lei traz o seguinte: condutas e atividades, pessoas físicas ou jurídicas, sanções penais e administrativas. Então ele diz, conduta é algo específico de pessoa física, e a punição penal para a pessoa física é uma sanção penal. Atividade é algo, tá? É algo praticado por quem? Pela pessoa jurídica. E a punição à pessoa jurídica que pratica uma atividade ilícita é uma punição administrativa. Então, ele faz essa diferenciação para dizer, olha, a Constituição não mandou criminalizar a pessoa jurídica. Basta você ler corretamente o que está escrito lá no parágrafo 3º. Condutas e atividades, então, que são consideradas ilícitas, quem pratica a conduta? Pessoa física. Quem pratica atividade? Pessoa jurídica.
Quem é sujeito à sanção penal? Pessoa física. Quem é sujeito à sanção administrativa? Pessoa jurídica. É essa a interpretação que ele dá ao afirmar que não há mandado de criminalização nenhum para a pessoa jurídica. Então, como um penalista tradicional, neste aspecto, ele fala, olha, a pessoa jurídica não é capaz de cometer crimes. Tudo bem? Seguindo lá. Corresponsabilidade, um tema também interessante em se tratando de matéria penal. Por quê? Depois eu seguro as perguntas aí para vocês, tá joia? Vamos lá. Outra particularidade da parte geral da Lei dos Crimes Ambientais é essa regra da corresponsabilidade, que se aplica tanto a pessoas jurídicas como físicas. O que acontece, pessoal? A Lei 9605 de 98, 9605 de 98, ela criminalizou condutas das pessoas jurídicas, tá? Quer gostem ou não. E aí alguns defendem a inconstitucionalidade da lei neste aspecto com base naquilo que eu acabei de falar com vocês. Tá joia? Bom, e lá no artigo 3º, tá? Diz o seguinte, as pessoas, artigo 3º da lei 9605 de 98, as pessoas serão as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Então, nós temos aqui a figura o quê? Dos mandantes, tá? E nós temos a figura aqui dos mandantes e também as figuras dos mandados, daquelas pessoas que executam o crime. Então, tá, tanto as pessoas que ocupam a administração, a chefia, aquelas pessoas que são dirigentes dentro da pessoa jurídica, tá, como aquelas pessoas que, embora não figurem como administradores da empresa, mas elas exercem de fato tal função, elas então devem ser responsabilizadas nos termos do artigo 3º. E aí, então, isso aqui é o que se chama de corresponsabilidade. E aí é onde entra a questão da controvérsia dessa dupla imputação de pessoa natural e de pessoa física. O que isso significa? O que é essa dupla imputação? Existe, senhores, senhoras, senhoritas, a possibilidade do Ministério Público propor ação penal, tá, pública, única e exclusivamente contra a pessoa jurídica, sem indicar a pessoa física que cometeu o crime? Essa é a questão, então, tá, da chamada, essa controvérsia da dupla imputação. Por quê? Se vocês lembrarem das aulas de processo penal, nós vamos saber que a ação penal ela é indivisível. Mas pode acontecer, e a prática leva a isso, né, nos leva a constatar isso, que muitas vezes você sabe que a pessoa jurídica é a autora daquele dano ambiental, ok? Mas nós não sabemos, nós não temos como, ou o Ministério Público não tem como, saber quem foi a pessoa física que teria diretamente atuado para causar aquele dano ambiental. Então, o STF já decidiu lá no RE 548181 de relatoria da ministra Rosa Weber, que é possível, sim, o Ministério Público propor a denúncia somente contra a pessoa jurídica, neste caso, ou contra, de repente, um executivo, um diretor da pessoa jurídica que ele conseguiu identificar, sem propor a denúncia contra efetivamente aquele que executou o crime. Por exemplo, pode propor a denúncia contra o diretor da serraria, mas ele não sabe quem foi o funcionário que fez o corte ali ilegal de madeiras. Tudo bem? Dúvida com relação a isso? Vamos lá, abrindo espaço aqui para dúvida. Dúvidas? Não.
Ok. Então, seguindo lá. Continuando, então, senhores. Existe a possibilidade, é uma pergunta, lembra lá que a nossa matéria, ela trata tanto da questão de direito quanto da questão processual, a legislação penal extravagante, aspectos penais e aspectos processuais. Existe a possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 nos delitos ambientais? Sim, ok? Existe sim essa possibilidade. Opa, passei errado aqui o meu mapa mental. Olha só, não há na lei dos crimes ambientais qualquer forma de proibição nesse sentido, tá? E nem na lei 9.099/95. Não tem nenhuma proibição nesse sentido. Então, tá? Ao contrário, tá? Lá no artigo 27, nós temos a remissão direta a algumas questões ali da lei 9.099. E no artigo 27 diz o seguinte, nós temos aqui, então, aspectos específicos dos delitos ambientais. No artigo 27 está lá que nesses crimes ambientais de menor potencial ofensivo, e aí eu vou dizer algo aqui para vocês, é a maioria dos tipos penais da lei ambiental, tá? São de menor potencial ofensivo, ou cabe pelo menos a suspensão condicional do processo. A proposta de aplicação imediata, né, da pena prevista lá na transação penal, lá no artigo 76 da Lei 9.099/95, essa proposta de transação, ela somente vai poder ser efetuada, ok? Se tiver o quê? A prévia composição do dano ambiental, de que trata o artigo 79 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Então, vamos lá. Cabe transação penal? Cabe, ok? Só que é requisito objetivo previsto na lei lá no artigo 27, que haja, então, o que? A composição do dano ambiental para que ocorra a transação. Então, se o seu cliente foi autuado, ok? Se o seu cliente foi autuado por um crime ambiental, pela Polícia Militar Ambiental, e ele te consultar, e você sabe que ali não vai ter defesa no mérito para absolvê-lo, já o oriente para que ele faça o quê? A reparação do dano. Porque em fazendo a reparação do dano, ele terá direito a uma transação penal. Ok? E essa transação penal, tá? Ela é possível tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Tá? Tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Tudo bem? Dúvidas? Vamos lá? Dúvidas sim ou não? Ele reparou, deixa eu ver o que colocaram aqui no chat. Ele reparou, tem o direito. É uma pergunta, Rodrigo, que você está fazendo? Só no crime ambiental que pode fazer essa transação da pessoa jurídica? Vamos lá, porque a questão não é se é pessoa jurídica ou física para poder fazer a transação, Rodrigo, Guilherme, tá? A questão para poder fazer a transação é relacionada lá na Lei 9.099 com o quantum da pena. Para que possa ser feita a transação penal, é necessário que seja um delito de menor potencial ofensivo. E a própria Lei 9.099 diz que o delito de menor potencial ofensivo é aquele cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Tá? Então, independente de ser pessoa física ou jurídica, se a pena é menor de 2 anos, é um delito de menor potencial ofensivo. Vamos lá, vamos... Quer ligar o microfone, Rodrigo, para você fazer a pergunta melhor? O professor, a minha dúvida é o seguinte, vamos supor, o cliente lá foi e desmatou uma área lá que não poderia ser desmatada, vamos supor, né? Aí ele pega, tipo assim, já entra em contato, fiz cagada, e agora? Fala, não, replanta, pega a muda de árvore, replanta tudo, vamos supor. Replanta toda a área. Desta forma, ele já teria o direito de ter a transação?
Sim, exatamente. Porque ele reparou o dano. É claro que as árvores não voltaram a ter o mesmo tamanho, etc. Essa e que é a minha tal, dúvida. né? Mas você precisa, aí é claro, você vai ter que orientar seu cliente a pegar um laudo, entendeu? Pegar a ocorrência lá da Polícia Militar Ambiental, ela vai dizer que foi lá desmatado 10 hectares. Então você vai depois plantar nesses 10 hectares e pegar um laudo de alguém que afirme que está ali, que houve o reflorestamento, tá bom? Entendi. Beleza. Beleza? Aguinaldo, quer ligar o microfone e fazer pergunta, Aguinaldo? O professor, é direito subjetivo, é obrigado a aceitar a transação? O Ministério Público tem que propor a transação? Isso já está pacífico na jurisprudência. Vamos lá. Já está pacífico na jurisprudência de que a transação penal, não só a transação penal, mas também a suspensão condicional do processo, é um direito subjetivo, sim, do acusado. Então, uma vez preenchidos os requisitos, no caso aqui da lei ambiental, do artigo 27 e do artigo 76 da lei 9.099/95, é direito subjetivo, ou seja, se o Ministério Público não oferecer a transação penal, aliás, não tem nem como não oferecer, porque a audiência é designada para a transação penal, ok? Às vezes ele pode não oferecer a suspensão condicional do processo. É uma outra situação pós-denúncia. Mas se por um acaso, por uma aberração, não oferecer, você pode requerer ao juiz que ele fixe isso, ou você pode até representar contra o membro do Ministério Público na corregedoria do Ministério Público, caso ele insista nessa situação. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Falando de prática aqui. Felipe, qual é o valor dessa multa para a transação penal? Porque ali você vai pagar uma pena pecuniária, uma multa. Tá? Gente, essa multa vai variar, e aí na hora da gravação, tá certo? Eu ia falar uma besteira, mas tá gravando. Vai variar de acordo com a cabeça do juiz, tá bom? Se alguém quiser escrever no chat aí o que eu pensei em dizer, mas eu não vou dizer, vai variar de acordo com a cabeça do juiz. Né? Por quê? Eu vou dar um exemplo que aconteceu com a gente. Acertou, Guilherme? Na mosca, tá certo? Na mosca, isso que eu ia falar. Por quê? Nós já tivemos uma situação assim no escritório. Chegou uma pessoa, questão lá com dano ambiental, e era uma audiência numa outra cidade. Dois processos iguais em cidades, em comarcas diferentes. Fomos para a audiência de transação, né? Fomos para a audiência de transação. Fechamos lá o acordo lá em, acho que 10 ou 12 mil reais. 12 mil reais, tá? Para pagamento da multa ali, da pena pecuniária. Semanas depois apareceu um caso idêntico no nosso escritório, mesma proporção. E aí, conversando com o cliente falou, doutor, mas quanto que é essa multa? Aí falamos o seguinte, olha, pegando por parâmetro o que aconteceu em um caso semelhante, né, em uma outra comarca ali, a gente acredita que essa multa ali, a gente pode negociar ela entre 10 a 15 mil reais, tá certo? Isso pode ser parcelado, vai ser doado aí para alguma entidade carente, para alguma instituição beneficente, etc. Falei, não, doutor, tudo bem. Tá? Chegamos para a audiência de transação, audiência onde você vai fazer um acordo ali, literalmente. Né? Então, você tem que negociar. O juiz, né, o Ministério falou, tem proposta? Aí o Ministério falou, não, vamos propor a transação. Aí o juiz falou assim, olha, doutor, vocês têm alguma ideia? Aí nós jogamos a bola para o juiz, né? Não, doutor, qual que seria a sugestão do juiz? Para esperar a pedida dele, para daí a gente baixar, entendeu? O juiz olhou o processo e tal, falou, olha, vamos fazer assim, R$1.000. Na hora que ele falou R$1.000, a reação nossa foi R$1.000, aquela de espanto. Mas porque a gente achou que era baixo, né? Comparado com o outro caso. Aí o juiz falou, mas doutor, se quiser a gente parcela? É claro que a gente aceitou a transação ali, né? É claro que a gente aceitou ali, no caso, a transação penal. Então, gente,
vai depender aí da bunda do neném, né? A situação. Tá joia? Bom, vamos lá, gente. Também cabe outro instituto despenalizador da Lei 9.099. Isso está previsto lá no artigo 28 da Lei dos Crimes Ambientais, que se aplica às disposições do artigo 89 da Lei do Juizado Especial Criminal. O artigo 89 trata do quê? Do sursi processual, do sursis processual, da suspensão condicional do processo, tá? E aqui nós temos 2 requisitos. O primeiro requisito é a declaração de extinção da punibilidade de que trata o artigo 5º, tá? Do parágrafo 5º do artigo 28, dependerá do laudo do quê? De constatação de reparação do dano. Na suspensão condicional do processo, o Ministério Público oferece a denúncia, ok? E você tem um prazo ali de 2 anos para cumprir determinados requisitos, e ao final dos 2 anos é declarada extinta a punibilidade. E aí o que diz aqui, o inciso 1 do artigo 28? Ele fala assim, olha, para extinguir a punibilidade no caso de dano ambiental, depende do quê? De laudo de constatação da reparação do dano ambiental. Tá? Então, o que acontece? Além de cumprir os requisitos normais lá do artigo 89 da Lei 9.099, o inciso 1º do artigo 28 da Lei dos Crimes Ambientais, ele traz mais um requisito. Olha, é preciso de um laudo. Este laudo tem que constatar que houve a efetiva reparação do dano ambiental. A floresta está lá, está crescida, etc. e tal. Ok? E no inciso 5 diz o seguinte, que esgotado o prazo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá do laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação do dano. É possível aqui, pela legislação ambiental, uma prorrogação desse prazo, ok? Para a efetiva reparação do dano, tá? Então, esgotado esse prazo dessa prorrogação, também é necessário que haja, tá? Que venha este laudo aos autos que comprove, que demonstre isso, a reparação do dano, ou então que isso se tornou impossível de fazer, ou então que mesmo isso sendo impossível de se fazer, o acusado tomou todas as providências necessárias para reparar o dano. Dúvidas, perguntas? Ok? Não? Então vamos lá, pessoal. Ação penal em natureza, em crime... Opa, voltando aqui, perdi aqui. A ação penal em matéria ambiental, tá? A ação penal, ela é de natureza pública e incondicionada, não depende de representação, tá? Do ofendido para a propositura da ação. Está lá no artigo 26 da Lei dos Crimes Ambientais. Nas infrações penais previstas nessa lei, a ação penal é pública incondicionada. E aqui tem algo interessante. E cabe ação penal privada? Cabe ação penal privada subsidiária da ação penal pública incondicionada? Vamos lembrar? Nós temos a ação penal pública, incondicionada e condicionada à representação. Cabe, então, ao Ministério Público propor a denúncia. Vamos imaginar que o Ministério Público não propôs a denúncia. Como se trata de dano ambiental, qualquer pessoa é uma vítima indireta do delito. Eu posso ou não, tá, propor uma ação penal privada, tá, subsidiária, substitutiva, uma queixa-crime, uma ação penal privada substitutiva da ação penal pública. O que vocês acham? Coloquem aí no chat. Fica a matéria de pesquisa aí para vocês isso, ok? Sim, acredito que sim, né? Vamos lá. Boa matéria para um trabalho, né? Legal, vou pensar nisso aqui para vocês. Vai lá. Pelo princípio, qual princípio? Qual princípio, Bruno? Vamos lá. Bom,
Competência para o julgamento dos crimes ambientais. Aqui, pessoal, é uma matéria interessante. Por quê? A regra, desculpa, tá? A regra é que a competência é da Justiça Estadual. Só que nós temos várias exceções, ok? Ali previstas constitucionalmente na legislação. Vamos lá. Primeira exceção. Será da Justiça Federal a competência se houver, tá, a presença das situações ali do artigo 109 da Constituição Federal. Neste caso, quando estiverem presentes os condicionantes do inciso 9, inciso 4 do artigo 109. O que diz o inciso 4? Quando se tratar, né, dos crimes, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de entidades autárquicas ou empresas públicas, tá? Excluídas o que? As contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, se for terra da União, competência da Justiça Federal, tudo bem? Exemplo de terra da União, quem me diz? Hã? Reservas indígenas, terra da União, tudo bem? Bom, vamos lá. Outra situação. Se houver o inciso 5 do artigo 109 da Constituição Federal, tá? Em caso de crime transnacional. O que seria um crime transnacional? Em que essa execução do delito, ela passou de um país para outro. Exemplo, Floresta Amazônica, Pantanal, tá? São biomas que fazem fronteira e que atravessam as fronteiras do Brasil. O Pantanal, ele atravessa o Chaco Paraguaio, pega a parte da Bolívia, ok? E do Brasil. A Floresta Amazônica pega o Brasil e a Colômbia. Então, vamos imaginar que um crime, tá, que ele começou no Brasil, uma queimada, e foi até o território paraguaio, ou vice-versa, tá? O que acontece? Se isso estiver previsto ali também, tá, em ato jurídico internacional no qual o Brasil, em tratado, no qual o Brasil tenha se obrigado a reprimir essa conduta, será de competência da Justiça Federal, ok? Artigo 109, inciso 5. Nos crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Qual outra situação nós temos aqui de competência da Justiça Federal, fazendo exceção à regra de que a competência ela é da Justiça Estadual, tá? Nos crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Então, vamos lá. Se maus tratos a animais acontecerem, tá, a bordo de navios ou aeronaves, tá, dessas grandes embarcações, também haverá o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Tem mais uma que não está aqui. Tem outras situações que depois eu vou deixar no material ali para vocês. Por exemplo, se o crime for cometido dentro de um rio fronteiriço, crime ambiental, cometido dentro de um rio fronteiriço, ok? No Rio Paraguai, por exemplo, ok? Houve ali um crime ambiental, competência da Justiça Federal. Seguindo lá. Pessoal, alguma dúvida, pergunta sobre esta questão dessa parte geral aqui que nós vimos hoje? Não? Ficou claro para vocês? Professor, deixa eu ver se eu entendi aí. A questão de crime ambiental, a bordo de aeronave e embarcação, a competência da Justiça Militar? Não, da Justiça Federal. O que está aqui, ó? Artigo 109, inciso 10, tá, da Constituição Federal, diz que compete à Justiça Federal, tá bom? Processar e julgar, tá lá no caput do 109. Aí compete à Justiça Federal julgar o quê? Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves,
ressalvada a competência da justiça militar. Por exemplo, se for um navio ou uma aeronave militar, competência da justiça militar. Se for um navio ou uma aeronave privada, competência da justiça federal. Tudo bem, Aguinaldo? Entendeu? Perfeito? Então tá jóia. Tá bom? É porque aqui eu só coloquei um inciso para vocês aqui, porque senão ia ficar muito grande, mas o caput está lá, compete à Justiça Federal. Deixa eu ver, alguém colocou no chat aqui algo. Tá? Se for tipo no Rio Miranda, o crime é de Justiça Federal também por ser Rio da União? Vamos lá. Todo rio, Guilherme, todo rio, toda a área costeira é da União, não é do Estado, ok? Então vamos lá, não existe rio do Estado, tem rio que transcorre o Estado todo, que está dentro do Estado, mas é da União. Tanto é, né, que isso pertence à União, tá bom? Agora, nós estamos falando aqui de embarcações, de grandes embarcações, não estamos falando ali do cara que está fazendo uma pesca ilegal no bote, tá bom? Aí, justiça estadual, tá bom? Nós estamos falando de embarcações e aeronaves. Tudo bem? Professor, Oi. e se for um dano ao Rio Miranda, por exemplo, o cara causa um dano ambiental no Rio Miranda, aí é competência da Justiça Federal, certo? Não. Se for um dano ao Rio Miranda, poxa, você fez uma. Foi um dano ambiental, foi um dano ambiental que prejudicou o Rio, por exemplo. Uhum. A competência não é da Justiça Federal? Não. A competência aqui nesse caso vai ser. Você me pegou. É Agnaldo, né, que está fazendo a pergunta, que às vezes não consigo ver aqui. É Agnaldo? Isso. Tá? Então, vai ser da justiça. Vai ser da justiça. Vou ter que estudar, Agnaldo. Fez uma boa pergunta aqui, hein? Né? Não Acho que sei. é federal, professor. Porque é o seguinte: uma coisa, se eu cometi um dano contra a fauna, a ictiofauna, né? Contra os peixes ali. Os peixes não pertencem à União, justiça estadual. Agora o rio pertence à União, não é? O professor, Então, oi. eu tô olhando uma matéria aqui falando assim, ó, tem que ver se atinge a vários estados. Se atingir a vários estados, federal. Então, Se atingir né? só aquele estado que o rio está, estadual. Não entendi, cortou agora, Rodrigo, por favor. Se atingir vários estados, Justiça Federal. Tem que ver se o dano atinge a outros estados, entendeu? Então, eu acho que esse seria um critério mais razoável, não é? Ou se, por exemplo, o crime atinge o Brasil, pegar o Rio Paraguai, atingir o Brasil e o Paraguai, porque aí tem interesse de dois estados, né? De dois países, então seria da Justiça Federal, ok? Mas se for só o dano ali no Rio, eu não sei se vai ser da Justiça Federal, não, a não ser que atinja vários estados, ok? Por conta da questão do interesse. Mais perguntas, mas vamos dar uma analisada nessa questão aí depois. Tá? Não duvido que não tenha jurisprudência conflitante nesse tipo de situação também, tá, gente? Mais perguntas? Ó, professor, tem aqui do STJ, sexta turma falando. Se o crime for praticado em parte de um rio interestadual, mas sem possibilidade de gerar reflexos regionais ou nacionais, a competência será da Justiça Estadual. Ok. Coloca no chat, Rodrigo, para gente aqui o número do recurso e de quando que é os dados ali, do relator. Coloca no chat aqui, Rodrigo, copia e cola aí para nós. Tô tentando, professor, porque é no celular, beleza? Eu tô no computador. Ah, tá. Entendi. Mas vou conseguir pôr ali. Falou, tchau. Tá, joia. Tenta lá. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? E se... Pode falar, Thiago. Se a aeronave não for brasileira,
Tá. Se a aeronave não for brasileira, Thiago, mas ela estiver no espaço aéreo brasileiro, ok? E ela pousar, evidentemente, no Brasil, né? Para poder conseguir ali pegar, vai se aplicar a lei brasileira, ok? Sexta turma de 2012, da Maria Tereza de Assis Moura. Obrigado, Rodrigo. Bom precedente aqui para gente. Vejam só, né, pessoal, como que é interessante, né? O Rio pertence à União, mas não é porque pertence à União, não é? É que o fato que aconteceu ali vai ser de competência da Justiça Federal. Tem que olhar o interesse direto. Quem foi lesado ou não. Quem sofreu lesão ou não. Mais alguma pergunta? Mais perguntas? O senhor está me ouvindo? Pode falar, Bruno. Só um comentário, né, da incontrovérsia, porque assim, para a gente atingir a fauna, os peixes, por exemplo, automaticamente a gente tem que atingir a água, né? Então é algo. Não, Bruno, não necessariamente. Por exemplo, eu posso pescar e a pesca ser ilegal e eu não estou atingindo a água, né? Poluindo o rio com isso, entendeu? Sim. Por exemplo, pegar um dourado hoje não pode. Você pode pescar, fazer a pesca esportiva e colocar para dentro da água de novo, né? Do gelo. E eu não estou poluindo o rio com isso, né? E só para contar aqui para você essa questão de direito ambiental, né? Eu sou um japonês que não pesca, o que é difícil, né? Geralmente o japonês é pescador e pesca bem, né? Mas esse tempo atrás eu inventei de num pesqueiro em Aquidauana e eu não sabia, tem uns 2, 3 anos, não sabia nada de tralha de pesca. Aí eu liguei para um amigo meu, para o Fernando, né, que é professor aqui da casa também, o Fernando Duque, sei que ele é pescador. Primeiro erro que eu cometi, eu pedi as tralhas dele de pesca emprestado, porque eu não tinha nada. Aí ele deu risada, ele falou, pescador que é pescador não empresta a tralha, você pode, o que eu vou passar aqui para você é seu. Não entendi, né, mas beleza, né, cara bondoso. Aí, né, Aí o que aconteceu? Só um minutinho aqui, eu já estou terminando, aí a gente vai lá. Aí, outra coisa que aconteceu, quando ele chegou lá no escritório para me explicar tal, isso era um dia antes de ir pescar, né? Eu ia pescar na sexta-feira, eu ia lá para o pesqueiro, aí ele falou, você já pediu autorização? Já pegou autorização? Já pagou a guia? Eu falei, que guia? Eu falei, não, para você pescar, ué. Eu falei, eu vou estar num barranco do rio, ué, tá lá no pesqueiro. Falei, rapaz, mas precisa, você não sabia não? Eu falei, eu não. Eu falei, e se eu não pagar essa guia, o que vai acontecer? Olha só. Falei, você vai preso. Eu falei, vou preso? Por quê? Você vai preso, porque é crime ambiental, né? É crime ambiental. É crime ambiental, eu vou estar no barranco ali. Ele falou, não. Aí eu fui lá, imprimi a guia, paguei uma guia aí na época não dava R$20, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei pensando, me elocubrando ali para a gente encerrar a nossa aula aqui hoje, né? Porque imagina eu lá na beira do rio, de repente passa a polícia militar ambiental, para ali, né? E ele para e pede a minha guia, a minha autorização de pesca, que eu falo que eu tô sem, que eu não tenho. E que ele fala, mas por que você não tem? Aí eu falo, eu não sabia que precisava. Aí o cara fala, tá bom, mas o senhor faz o quê que o senhor não sabia? Japonês ainda, né, que pesca. Aí ele fala, não, eu sou advogado. Aí o cara já é como, pô, o cara é advogado, não sabe disso? Mas tá, você não exerce, né, advocacia. Não, não exerço. Que área o senhor exerce? Não, eu também sou professor. É, professor do quê? De direito penal. E o senhor atua em que área? Na área penal. Ah, e você não sabe que é crime pescar sem autorização, sem pagar a guia. Preso japonês, para cadeia. Né? No outro dia ia estar lá nas manchetes dos jornais, preso advogado, né? Pescando ilegalmente a cara lá, né? Com o númerozinho ali. Né? Então, para quem lembra aí da criminologia, né? Daquela questão do etiquetamento, ele está etiquetado como um predador da ictiofauna. Né? Já pensou? E sem saber, e de fato eu não sabia que você tinha que pagar aquela porcaria da guia ali para pescar, né? Mas, pessoal, vou encerrando por aqui hoje.